Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para começar mais um vídeo do canal Investindo aos 12, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou Matheus Guzmão e hoje eu venho aqui meio que contar, né, uma história para vocês de um caso de investimento de como o Henrique Breda e o Luiz Alves Paes de Barros investiram nas ações da Magazine Luiza lá em 2015, 2016, que é um caso muito interessante para a gente entender qual foi o racional desses dois grandes investidores, né, desses dois grandes gestores aqui do Brasil, que com certeza mudaram, que na verdade cresceram, né, depois aí desse investimento que eles fizeram na Magazine Luiza. O Luiz Alves já era não um gestor, que ele antes não tinha um fundo, mas ele já era um grande investidor do Brasil, e o Henrique Breda começou a ficar mais conhecido graças a esse investimento nas ações da Magazine Luiza. E hoje a gente vai aqui entender um pouco mais de como eles, né, tiveram racional lá em 2015, quando a empresa não estava tão bem assim, que o Brasil estava em uma crise. Como é que eles foram lá e investiram. E vale também ressaltar, né, que tudo que eu tô falando aqui nesse vídeo foi tirado do livro Fora da Curva, certo? Claro que eu vou acrescentar aqui algumas coisas que eu vi sobre a empresa, como ela era na época, né? Mas tudo está sendo com base no livro Fora da Curva 2, que eu vou deixar o link para vocês adquirirem aqui na descrição, que é um livro muito bom, que eu estou lendo, certo? Ele conta a história de vários gestores aqui do Brasil, de empreendedores também, tem o do Guilherme Benchimol. É um livro muito bom mesmo, recomendo todos vocês lerem, o link tá aqui na descrição. Mas antes de eu começar aqui a história de fato, peço que você já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe aqui esse vídeo, né, que isso vai ajudar bastante a você receber mais conteúdo como esse, sobre finanças, investimentos, negócios, né, que o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e ele entrega mais, e assim também você recebe os vídeos que eu posto semanalmente aqui no YouTube, beleza? Também me segue lá no Instagram, @MatheusMGuzmão, que lá eu posto conteúdo todo dia sobre investimentos. Mas dito isso, bora logo aqui para a história, né, de como eles investiram na Magalu. Bem, então, né, vale ressaltar também que esse vídeo aqui tá sendo uma edição bem básica, assim, eu acho que eu nem vou editar ele, que é mais para eu contar uma história aqui para vocês. Então, se vocês querem também vídeos como esse, já comenta aqui que eu trago outros casos de investimentos. Mas para vocês entenderem um cenário, né, primeiro, o Luiz Alves e o Henrique Breda antes não eram sócios, certo? Eles se juntaram para formar a Alaska, mas antes da Alaska, o Henrique Breda era um dos gestores, né, da gestora Skipper. Ele era sócio da Skipper e também tinha lá a Ângela Freitas, que também era da Skipper, mas antes não existia o Alaska. E aí o Luiz Alves, ele estava querendo, né, começar a ser gestor. Na verdade, estava procurando alguns gestores para se tornar sócio, né? E aí o Henrique Breda foi falar com o Luiz Alves junto com a Ângela Freitas, e aí eles se juntaram e formaram a Alaska, né, que o nome é uma junção de Ângela, Luiz Alves e Skipper. Aí foram formar essa gestora. E antes, o Henrique Breda, ele era gestor do fundo Black da Skipper, por isso que o nome é Alaska Black. Também, né, vale ressaltar que tem a diferença. O fundo do Breda é o Alaska Black e o do Luiz Alves é o Alaska Poland. Tem muita gente que acha que o Luiz Alves também gere o Black, mas são fundos diferentes. O Luiz Alves que gere um e o Henrique Breda gere outro. E aí, né, voltando aqui, o Luiz Alves, ele começou a ser gestor quando fizeram essa sociedade na Alaska. Mas aí tudo bem, também para contextualizar vocês aí de como estava o ambiente econômico lá em 2015, né? A gente estava passando por uma crise aqui no Brasil, estava tendo uma recessão ali por conta do governo Dilma, né? A inflação na casa dos 10% ali no ano, juros também muito altos, e aí o Brasil entrou numa grande recessão econômica, né? E um dos setores que mais sofreu com isso, né, vale ressaltar também que foi depois da Copa do Mundo, então tem vários fatores assim que influenciaram para essa recessão, mas, né, depois, na recessão ali, a Magazine Luiza começou a sofrer bastante. E aí nisso, o Luiz Alves, isso foi uma coisa, essa aqui foi a informação que eu só consegui ter no livro, né, que claro que é o Henrique Breda que tá contando a história. O Luiz Alves mandou um e-mail pro Breda e nisso ele falou lá, Magazine Luiza, queda de 40%. E no ano, realmente as ações estavam caindo mais de 40%. E aí o Breda achou que com esse e-mail, né, o Luiz Alves tinha pedido para ele analisar a empresa, né, já que as ações estavam caindo 40%. Então o Breda já pegou depois disso e foi marcar uma reunião com o CFO da Magalu, que na época ele chama de Beto, né, mas era o Roberto Belíssimo Rodrigues, se eu não me engano o nome dele é assim, certo?
É isso, é assim mesmo, que eu acho que hoje em dia ele nem é mais CEO, mas na época ele era. O CFO, na verdade, o vice-diretor financeiro, né? E aí ele foi e marcou uma reunião já com ele para ele visitar a empresa, né? Que ele estava querendo mostrar serviço ali. Afinal, ele tinha acabado de fazer a sociedade com o Luiz Alves, e o Luiz Alves é um grande investidor aqui do Brasil, né? Mesmo antes de entrar, né, na sociedade da Alaska, que é a gestora, né? Como eu já falei aqui. Então ele foi lá, marcou a reunião com o CFO e já foi falar com o Luiz Alves, né? Só que o Luiz Alves falou que ocorreu um mal entendido, que ele tinha dito nesse meio que as vendas da Magazine Luiza estavam caindo 40% no ano, e não a ação, nem que era para ele analisar. Ele só mandou lá no e-mail o dado de que a receita, né, da Magalu estava caindo 40% no ano. Mas aí, para não ficar chato, que nem ele conta no livro, né, eles foram lá e foram para a reunião do mesmo jeito. E aí, chegando lá, eles acharam na empresa, né, que os funcionários iam estar muito desmotivados, né, afinal estava em um momento passando por um momento de crise e tal. Mas não, os funcionários estavam trabalhando de uma forma bem motivada, pode falar assim. A empresa estava passando por algumas reformulações, alguns cortes de custos. E aí, né, eles foram lá, foram falando com o CEO. E aí, né, tem um ponto que é muito importante aí, que é o capital de giro, né? Como o Henrique Breda falou aqui, eles tinham muitas contas a receber, ou seja, dos clientes que compraram um produto que vai para o faturamento, mas que ainda o dinheiro ainda não entrou de fato ali na Magalu em si, né? Pode-se falar assim, eles ainda não receberam esse dinheiro no caixa, e também tinham altos estoques, e por ter esses dois pontos grandes, assim, diga-se de passagem, no ativo circulante, isso fazia com que o capital de giro, que é o dinheiro, né, que a empresa precisa para ser financiado no curto prazo, né, para a empresa ficar funcionando, era muito alto. E aí eles tinham que pegar uma dívida alta para isso. Isso também explica a precificação muito baixa da Magalu na época, que ela custava ali coisa de menos de R$ 1 a ação. E no início ali de 2016 a ação estava custando 3 centavos, que foi a mínima histórica, que foi mais ou menos aí que eles compraram, mas isso eu vou falar um pouco mais na frente, certo? E aí eles falaram, aí, né, o Henrique Breda foi lá e falou que com os níveis de capital de giro que eles tinham, né, que era um capital de giro muito grande, que exigiam a dívida, né, que a empresa tem um capital de giro, que senão o negócio não funciona. Ele falou que o negócio ia ser insustentável, mas aí o CFO deu uma informação muito importante, que eles iam receber uma injeção de liquidez de 500 milhões de reais no início de 2016. Se eu não me engano é 500, deixa eu checar aqui. Aqui, ó. Vou até citar aqui o que ele fala no livro. Com esse nível de capital de giro, a empresa vai ficar inviável daqui a algum tempo. O recurso da dívida não vai funcionar. Aí o Breda falando, né? Para minha surpresa, ele não estava preocupado. Aliás, acho que nunca vi Beto preocupado. Ele disse que aquele não era o capital de giro de equilíbrio que a empresa e que a companhia receberia cerca de 500 milhões de reais de liquidez no começo de 2016, ou seja, essa liquidez, né, não é liquidez de ações da bolsa, é um dinheiro ali para a empresa funcionar no curto prazo, certo? E aí depois disso, o Luiz Alves foi lá e falou: gostei do pessoal, vamos aqui fazer um valuation, né, para saber quando a gente tem que comprar essas ações. E aí o Henrique Breda fala no livro, né, que eles fazem um valuation de uma forma diferente. Não pelo fluxo de caixa descontado, pelo modelo de Gordon, eles fazem por um modelo que eu nem sei o nome ao certo do modelo, mas eles pegam os fluxos de caixa da companhia, né, projetam isso ao valor futuro e descontam, né, e na realidade pegam uma taxa interna de retorno. O que é isso? É uma taxa que o acionista vai ter o retorno para chegar no preço atual. Então é mais ou menos como se ele quiser. Aí ele falou que colocou uma taxa interna de retorno de 30% no ano, porque era uma empresa muito arriscada, e de fato era, porque era uma empresa no varejo, em um momento de recessão, e que estava com um capital de giro muito alto e com um nível de endividamento também muito alto. Eles colocaram lá uma taxa interna de retorno elevada e falaram lá que a empresa ainda, as ações tinham que cair um pouco mais para eles conseguirem, né, para eles comprarem as ações em um preço justo e assim se tornar sócios da empresa, né? Aí eles foram lá e aí a ação caiu mais ainda, né? Que nem eu falei, no início de 2016 chegou a custar 3 centavos. Isso vale ressaltar que é com
na situação atual, certo? Porque a Magalu teve vários desdobramentos depois. Eles tiveram, por exemplo, quando a ação estava custando antes, lá para os seus R$ 100, desdobraram, que é quando a ação se parte, pode-se falar assim, em 4 partes, né? Isso. Eles decidiram que ia ser de 1 para 4 e fizeram esse desdobramento e teve outro desdobramento. Então esses 3 centavos atuais contando os desdobramentos, mas na época eles pagaram 12 centavos na ação. E foi assim que eles investiram, mas ainda antes de eles comprarem as ações, teve um ponto crucial aqui, que nem eu vou até pegar aqui o livro para ler para vocês. Ó. Ele mostra aqui. Isso aqui é para contextualizar aqui. Luiz Alves falou: agora chega de reunião, faz uma conta e me diz em qual preço a gente começa a comprar. Para compensar o risco, a taxa esperada de retorno, né? No caso a TIR, taxa externa de retorno, ia ser elevada de 30% ao ano. Estimamos o fluxo de caixa futuro e descontamos a 30% ao ano. E nossa conclusão na época foi que a ação teria de cair mais 50% para valer a pena comprar. No fim de 2015 surgiu uma informação nova, e aí olha isso aqui, ó. A companhia estava renegociando a parceria que tinha com a Cardiff, a seguradora do banco BNP Paribas, para poder vender seguros de garantia estendida nas lojas do Magazine Luiza, né? Aí a Cardiff estaria disposta a pagar 300 milhões de reais, à vista. O mercado praticamente ignorou o fato e a ação continuava a cair. E chegou ao preço que havíamos colocado como alvo, que aí creio eu que tinham sido, né, aí perto dos 3 centavos atuais, no caso 12 centavos na época a ação. Mas aí que está o ponto principal. Na época, como eu falei, a Magalu, a empresa como um todo, tinha um valor de mercado de aproximadamente 200 milhões de reais. E só com a injeção de liquidez que a Magalu ia ter, que o CFO lá, o Roberto Belíssimo Rodrigues, falou que eles iam ter uma injeção de 500 milhões de reais no início de 2016, uma injeção de liquidez, e ainda iam receber à vista os 300 milhões de reais da Cardiff. O que ia acontecer? Eles iam ficar com caixa no início de 2016 de 800 milhões de reais e a companhia estava valendo na bolsa 200 milhões de reais. Então fica claro, né, que era uma baita oportunidade, porque o caixa, para quem não sabe, é o dinheiro que a empresa pode de fato pegar e usar, o que ela tem meio que na conta corrente. E aí esse dinheiro era 4 vezes maior do que o valor de mercado. Então, só com o valuation que eles fizeram projetando os fluxos de caixa futuro, né, mais esse fato, fez com que eles comprassem a ação quase na mínima histórica. E eles tiveram mais ou menos vou até pegar esse número aqui, certo? Eles tiveram calma aí, deixa eu pôr aqui nos 3 centavos certinho. Aqui. Eles tiveram uma valorização de aproximadamente 82.000%, né, se eles seguraram as ações de lá para cá. Mas eles não só compraram ações nesse ponto aí, no primeiro ponto, né, eles também compraram ações depois, que na época a Magalu ainda não tinha todo esse papo ainda de transformação digital, né, de começar a dominar o e-commerce e tal, e depois, né, eles começaram a ter essas ideias, né, de expandir o e-commerce e tal, com a chegada do André Fatala na empresa, que é o atual CTO, que inclusive eu tive a honra de participar de um episódio do Stock Pickers, o episódio 70 com ele. Vou deixar o link também aqui na descrição, junto com o link do livro, que vocês têm que escutar esse episódio, que o cara é um gênio, trabalhando submarino e tal. E aí, o Henrique Breda, ele quando viu o André Fatala chegando lá, viu que tinha uma oportunidade muito maior de expansão do e-commerce, né, e comprou também mais ações da Magazine Luiza nesse ponto, né, que eles iam começar a transformação digital. E, né, aí ele fala aqui no livro, uma ação pode estar mais barata nos seus 50 reais do que quando estava custando 2 reais. Então ele, mais ou menos para contextualizar, ele já viu uma oportunidade lá nos 3 centavos que eu estou falando, mas depois disso eles também viram a oportunidade de ganhar dinheiro com a expansão do e-commerce. Eles também viram um grande desconto aí entre o valor da ação e o preço muito alto quando eles começaram um processo de transformação digital. E aí foram os 2 grandes pontos de compra do fundo Alaska Black, no caso, né, da Magazine Luiza. Então é basicamente assim a história, né, de como a Magazine Luiza mais ou menos como eles se transformaram, né, e como o Henrique Breda e Luiz Alves acertaram na mosca e fizeram esse grande investimento
que com certeza vai ficar marcado na história do mercado financeiro brasileiro, até porque o Alaska, nos últimos anos teve, o Alaska Black, na verdade, teve assim, assim como o Poland também do Luiz Alves tiveram rentabilidades assim incríveis, impressionantes, até porque eles acertaram em outros cases de investimento, certo? E para vocês terem aqui uma ideia de mais ou menos como é que foi isso, ó, na época, em 2015, a Magalu tinha uma receita líquida de 8 bilhões de reais. Em 2019, né, que ainda não fechou o ano de 2020, foi de 19 bilhões. Então, mais que dobrou a receita em 4 anos. E em 2015, né, eles tinham tido um prejuízo líquido de 65 milhões de reais. E em 2019 eles tiveram um lucro líquido de 921 milhões de reais. Isso é que ainda não saiu o quarto trimestre de 2020, que ainda pode vir um belo resultado para Magazine Luiza, certo? Então é basicamente assim que o Henrique Breda e o Luiz Alves investiram nas ações da Magazine Luiza lá em 2015, certo? Recomendo demais vocês lerem aqui o Fora da Curva 2, certo? Um livro do Florian Bartunek, que é assim sensacional. Eu já li o primeiro, ganhei do próprio Florian. É assim, é um livro muito bom mesmo, tanto um quanto dois. Vou deixar o link dos dois aqui na descrição e você consegue acompanhar de fato aqui com todas as palavras do próprio Henrique Breda como foi esse caso. Então não deixem de ler esse livro, que é excepcional e tem alguns detalhes ainda que eu não falei aqui que tá no capítulo, certo? Então não deixem de ler esse livro. Vai aqui no link da descrição e também me fala aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, que se vocês gostaram eu posso trazer outros cases de investimentos, né? No caso, casos, né, de alguns gestores que escolheram a ação X e tal, que aí eu vou aqui trazer para vocês de uma forma detalhada, que nem eu trouxe nesse vídeo aqui. Eu acho que ficou um vídeo bem interessante, então se vocês gostaram e querem mais vídeos como esses, comenta aqui embaixo que se vocês gostarem, eu vou trazer mais vídeos assim e posso trazer até com uma frequência maior, certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado, que eu li bastante aqui de novo o capítulo do Breda para fazer esse vídeo. Então é isso, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e comenta aqui embaixo se você gostou, que isso vai lhe ajudar a receber mais conteúdo como esse, me ajuda muito também para saber se vocês gostam de vídeos como esse, certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui.